Brasil. Bem, o Império do Brasil começou em 1822, tendo como seu imperador Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Cefarim de Bragança e Bourbon, conhecido também como Dom Pedro I. Neste tempo, o mapa do Brasil era mais ou menos assim. Não tínhamos o Acre. Ou seja, tá do mesmo jeito. Brincadeira. Nem algumas partes da Amazônia. Porém, tínhamos a Cisplatina, atual Uruguai. Mas não por muito tempo, já que o Uruguai declarou independência em 1828. E em 1840 começou o Segundo Reinado. E nele tivemos como líder Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocárdio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, mais popularmente conhecido como Dom Pedro II, que foi se não o maior líder que o Brasil já teve. Dom Pedro II virou imperador com apenas 5 anos de idade, porém ele começou a governar aos 14. Passou sua infância e adolescência sendo preparado para governar o Império do Brasil. Em sua infância, ele teve poucos amigos de sua idade, porém com isso desenvolveu um amor pela leitura. Além disso, era tradutor, falava italiano, inglês, francês, alemão, espanhol, latim, hebraico, tupi-guarani e também poderia ler grego, árabe, sânscrito, que é uma língua da Índia, e franco-provencial, que é uma espécie de dialeto falado em algumas partes da França, Itália e Mônaco. Durante o governo de Dom Pedro II aconteceram muitas coisas importantes. Houveram desentendimentos com a Argentina, que na época era controlada pelo ditador Juan Manuel de Rosas. Alguns historiadores afirmam que Dom Pedro II foi de grande importância para o fim dessa ditadura na Argentina, pois tinha cabeça fria e sabia o que fazer. Além disso, estreitou as relações entre Brasil e Uruguai, para evitar crises. Com isso, o imperador fez muito sucesso, e o Brasil virou a grande força do hemisfério sul, começando a ser enxergado pelos países europeus como um país de ideias liberais e familiares, com uma liberdade de imprensa difícil de se ter naquela época, sendo um país estável, diferentemente dos vizinhos da América do Sul, que passavam por graves instabilidades políticas e ditaduras sangrentas. No início de 1850, o Brasil tinha uma ótima estabilidade política e econômica. Inclusive, nessa época, o Brasil quase entrou em guerra com o Reino Unido. É uma história grande, então não vou entrar em detalhes. Mas para quem se interessar, o nome é Questão Christie. E basicamente, no final, a própria Rainha Vitória da Inglaterra pediu desculpas ao Império do Brasil pelo mal-entendido. Nesta época, o Brasil tinha a segunda maior frota marinha do mundo, perdendo apenas para a Inglaterra. Além disso, houve a Guerra do Paraguai, que durou cerca de 5 anos. Após essa guerra, foi proposta a construção de uma estátua com a imagem de Dom Pedro II, como comemoração da vitória. Porém, ele preferiu investir o dinheiro na construção de escolas. Enfim, a história de Dom Pedro II é muito interessante e seria preciso um vídeo grande somente para ela. Ele definitivamente não era um caipirão como algumas pessoas falam. Porém, em 1889, o Império do Brasil foi substituído por meio de um golpe de Estado, já que não houve nenhum tipo de votação e nem mesmo manifestação do povo brasileiro na época. Sem falar que o governo que sucedeu o de Dom Pedro II foi uma ditadura militar, e de início, quem fosse contra o novo regime republicano ou fizesse algum tipo de propaganda contra a proclamação da República seria punido, ou seja, adeus liberdade de expressão e de imprensa. Alguns dizem que o principal motivo deste golpe foi por conta da Lei Áurea, que foi a lei que proibia a escravidão, assinada no ano anterior pela filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel. Isso teria enfurecido os fazendeiros da época, que dependiam muito da mão de obra escrava. Porém, não pense que Dom Pedro II e seu pai gostavam da escravidão. Eles sempre foram contra. Inclusive, um dos tutores de Pedro II, Rafael, que foi deixado para educar o garoto com a ausência dos pais, era negro, e ele era um homem de confiança de Dom Pedro I. Porém, ao contrário dos imperadores, muitas das pessoas do país não eram a favor do fim da escravidão. E ele sabia que se fosse contra a vontade do povo, ele cairia. Quando a Lei Áurea foi decretada, Dom Pedro estava na Europa, cuidando de sua saúde, e chorou de emoção ao receber a notícia. Em seus últimos anos de vida, Dom Pedro II viu seu império acabar. Ele morreu em Paris, na França, em 1991. Infelizmente, ele morreu exilado de seu próprio país.
A notícia de sua morte repercutiu o mundo inteiro nos principais jornais da época e causou muita comoção no povo brasileiro que, em sua maioria, o adorava de norte a sul. Alguns anos depois, seus restos mortais retornaram ao Brasil e ele foi enterrado como um herói, que ele era visto pelo povo brasileiro. Infelizmente, isso só aconteceu em 1939. Após isso, a Era de Ouro do Brasil, que foi entre 1850 até mais ou menos em 1889, acabou.